Fala aí pessoal, Bruno Ramos aqui, mais um vídeo para o canal, né? Hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre minha experiência com a igreja evangélica, né? Queria dizer também que eu estou com uma iluminação aqui, atualizei a iluminação, atualizei o microfonezinho aqui para dar uma qualidade melhor de áudio, né? Eu vi que os áudios passados ficaram bem ruins, né? Então eu estou tentando trazer uma qualidade melhor aí de vídeo para vocês todos aí. Então, por incrível que pareça, né, apesar de espiritualista hoje, mais universalista, né, eu já participei durante um ano de uma igreja evangélica, né, já cheguei a me converter e passei um ano na igreja evangélica. E aí o que acontece? Eu desde pequeno, eu tenho um padrasto, né, chamado Jeová, que é o pai de minhas irmãs, né, Jeová, né, coincidência ou não. Meu pai se chamava Jonas e meu padrasto se chamava Jeová, né? Os dois, tanto médicos como tinham nomes bíblicos, né? E meus pais se divorciaram logo cedo, né? E eu tive um segundo pai, né? Que foi Jeová, né? Foi praticamente o segundo pai para mim, né? Foi o pai de minhas irmãs. E tanto meu pai quanto Jeová, eles costumavam ver alguns conteúdos espirituais, né? Jeová era mais, Jeová, que era meu padrasto, né? Era mais voltado para o catolicismo, né? Ele gostava muito de ver filmes bíblicos, né? Então eu maratonava com ele de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, né? E meu pai, ele costumava me levar muito a centro espírita quando eu era pequeno, né? Ele me mostrava, me levava em asilo, né? Dava palestra em centros espíritas e me levava junto, né? E em leprosário e tal. E eu cresci vendo meio que vendo esse movimento aí todo. E quando chegou aí nos meus 20 e poucos anos, 23, 24, eu resolvi que eu queria conhecer um pouco de Bíblia, né? Que eu, apesar de eu conhecer pelos filmes muito, né? Eu gostava muito de filme bíblico, sempre gostei. É, eu comecei a ler Bíblia, do nada eu comecei a ler Bíblia, e aí vieram, né, começaram a acontecer algumas situações que vieram alguns amigos meus que andavam comigo na adolescência, da adolescência para a fase adulta, né, na transição também, e eles acabaram se convertendo, né, acabaram se tornando evangélicos, e eles vinham pregar para mim, né, eles vinham pregar para mim, me chamavam, me convidavam para a igreja deles, e eu, em um determinado momento, acabei aceitando, né, e quando eu aceitei, né, eu mergulhei de cabeça, porque eu já queria realmente aquele conhecimento ali, queria experimentar um pouco daquela sensação. Eu tinha visto até alguns vídeos, né, de pessoas tendo experiências, parecendo experiências sobrenaturais ali, né. Então eu mergulhei meio que de cabeça, querendo ter essas experiências também. Para mim era o ápice ali da experiência. E eu comecei realmente, tive algumas experiências sobrenaturais, senti presenças, né? Para quem não acredita que igreja evangélica tem mediunidade ou tem reuniões mediúnicas, eu aconselho repensar isso, né? Porque tem movimentações de energias ali muito fortes, né? Então, nesse meio tempo aí que eu fui tendo essas experiências na igreja evangélica, eu aproveitei também para frequentar escola dominical, aprender mais sobre Bíblia, né? Aprender a ler a Bíblia de forma correta. E aí, né, eu comecei a ler Bíblia, né? Ler Bíblia todo dia e tal, era uma rotina para mim. E eu comecei a gostar de ler a Bíblia, né? Principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento eu comi com farinha. Então, eu li várias vezes o Novo Testamento, né? Principalmente os 4 evangelhos. Então, o meu objetivo, que era o meu objetivo mesmo, né? Conhecer a fundo mais o caráter de Jesus, né? A personalidade ali de Jesus, né? Também como foi a rotina ali, né? Dos apóstolos após a partida de Jesus, né? O apostolado ali, Paulo, Pedro, né? Então foi bem interessante para mim, eu aprendi bastante, né? Se você quer aprender sobre Bíblia, sobre Jesus, quer conhecer a Bíblia, eu recomendo até você passar por uma experiência na igreja evangélica, né? Então, em mais ou menos 6, 8 meses de convertido, eu estava já batizado, né, nas águas lá, né? Já estava orando, meditando e conhecendo grande parte da Bíblia, que tinha gente lá na igreja que tinha 10 anos de igreja evangélica e não conhecia o que eu conhecia. Então eu já estava ali engolindo aquilo, né? Sedento, como o pessoal lá costuma falar, né? E aí
com mais ou menos uns 10, 11 meses de igreja evangélica, eu ia para retiros, participava de tudo, jejuava, orava e me sentia sozinho, me sentia esfriando na fé e continuava lutando contra aquilo, né? Continuava firme, orando, jejuando, tinha parado de ter experiências, aquelas experiências que eu tinha no começo, eu tinha parado de ter, né? Aquelas sensações que eu sentia, né? E aí do nada eu comecei a ter, né? Enquanto dormia, eu comecei a ter, a despertar consciente sem conseguir me mexer. Começava a escutar coisas, a ver coisas, né? E acordava com o coração acelerado, assustado, né? E ia pedir para dormir com minha mãe, claro, né? Então, porque eu estava daquele jeito com medo, né? E aí começou a acontecer com uma certa frequência isso, e eu fui perguntar para um líder meu, né, na igreja evangélica, qual que seria a visão dele sobre aquilo, né? E ele falou simplesmente que eu deveria orar mais, jejuar mais, né? Meditar mais na palavra, e tudo isso eu já estava fazendo, né? E aí ele simplesmente falou, isso aí é alguma coisa ruim que está com você. Eu não achei que fosse. Eu de cara, quando ele falou, eu notei que ele não soube meio que me responder sobre aquilo. E eu fui para minha internet, para o meu computador e fui pesquisar. Foi aí então que eu descobri um cara chamado Wagner Borges, que era um cara que falava sobre projeção astral, que ele tinha as mesmas sensações que eu tive, né? Quando ele começou as experiências, as primeiras experiências fora do corpo dele, e aí ele passou a ter, a dar curso sobre isso, né? a colocar em prática mais isso, a executar técnicas, a ler livros a respeito disso, porque isso já existia há muito tempo, né? O livro do Espírito fala disso, né? Emancipação da alma, quando fala em desdobramento, fala em desdobramento também, né? Que é a projeção astral, você sair do corpo enquanto dorme e você ter algumas experiências ali fora do corpo. E foi então que eu conheci a projeciologia, né, o que é a viagem astral, né? Conheci um cara chamado Saulo Calderon também, que fala muito bem sobre isso. Eles são até amigos, né? Saulo Calderon e o Wagner Borges, né? Tanto um como o outro dão cursos de projeção astral, né? Então você vê que é uma coisa legítima, né? E aí eu meio que entendi o recado da espiritualidade, o porquê que eu tinha ficado frio naquela fé, né? O porquê que eu tinha esfriado tanto, estava me sentindo tão sozinho. Eu adquiri tanto conhecimento ali, não diria um conhecimento, mas eu adquiri ali, eu fui adquirir aquele conhecimento que eu queria adquirir, né? Para aquele momento, né? Eu não diria que foi tanto conhecimento assim, não. Deveria ter muito mais conhecimento, mas eu acho que eu fui até onde eu deveria ter ido. Na igreja evangélica, eu fui, conheci ali aquelas escrituras que eu queria muito conhecer mais de perto e ter algumas experiências movimentando esse tipo de energia ali, né? Queria ter umas experiências dentro dessa energia, né? Então, que eu via vídeos na internet, na televisão e ficava chocado. Será que isso é verdade mesmo? Então, eu queria experimentar realmente. E eu tive algumas experiências, né? Mas a partir do momento eu achei que aquilo estava sendo pouco para mim, né? Eu precisava avançar mais e aquilo não estava me dando mais o que eu precisava. Então, a moral da história, eu saí da igreja com um ano, né? Ia completar um ano de igreja evangélica e saí porque aquele conhecimento ali foi bom para mim naquele momento, mas estava me limitando. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter saído da igreja evangélica, porque eu pude ter acesso a muita coisa, muito conhecimento depois, que graças a Deus, né, graças a Deus eu tive acesso a esse conhecimento. Não tenho nada contra a igreja evangélica, muito pelo contrário, né? Se você é evangélico hoje, se você gosta, se sente bem, está se sentindo bem aí, continue, não saia, não saia. Não saia, você não precisa sair, a não ser que você se sinta incomodado a sair. Se você se sentir incomodado de uma maneira que, eu preciso de mais, isso aqui já não está mais. Esse foi o meu caso, né? Esse foi o meu caso. Não estava mais me satisfazendo, eu precisava avançar mais no conhecimento, ter experiências um pouco mais profundas, né? E avançar mais em conhecimento. E
a partir daí então foi que eu comecei a estudar mais o kardecismo, né? Também não sou kardecista, não me considero kardecista hoje, praticante, né? Mas o kardecismo também foi muito, cada religião que eu passei ali, que eu tive uma experiência ali, foi importante para mim, né? Para eu ter o pensamento que eu tenho hoje, para eu me desenvolver. Hoje eu sei como ter acesso, né, àquele tipo de energia que eu buscava ter através de uma religião. Então hoje eu não preciso de religião. Na verdade, para vocês buscar espiritualidade não tem religião nenhuma, né? Você pode buscar de onde você estiver, né? Basta você saber como. Então a gente vai estar falando sobre muita coisa relacionada a isso aqui no canal. Eu espero que vocês continuem aí, né? Continuem assistindo os vídeos para que estejam sempre acompanhando e quem sabe aí ser revelado aí para vocês aí melhores formas aí, né, de você estar buscando o seu interior, buscando a espiritualidade maior, né, o desenvolvimento espiritual que você pode buscar enquanto encarnado aqui. Então essa história na verdade serve para dizer que às vezes a gente é espiritualista, a gente acaba discriminando ali a igreja, né, evangélica, mas ela pode ser muito importante, né? Muito importante na vida de muita gente, principalmente na questão do conhecimento, né? Na questão de salvar você naquele momento, né? De fisgar você ali naquele momento, nem que você não fique ali durante um tempo, que você vá para outros lugares depois, para outras doutrinas depois, mas você passar pela Bíblia, ali, pelo estudo bíblico, eu considero importante, né? Toda leitura de cunho espiritual eu considero importante. Eu não passei por todas existentes, ainda não tive tempo para isso, mas pelas que eu passei, todas as que eu passei, para mim foram importantes. Não ignoro nenhuma delas. Portanto, se você é evangélico hoje, não tenho nada contra você que é evangélico hoje. Inclusive, se você está feliz, como falei, continue, não saia, né? A não ser que você veja necessidade, realmente necessidade disso, né? Se isso não tiver mais lhe satisfazendo como uma verdade, eu recomendo, eu até recomendo que você busque outros conhecimentos, para que você não se limite e ache que realmente é só isso. Não é só isso, né? Me fizeram acreditar por muito tempo que era só isso o conhecimento que eu deveria adquirir, e realmente não é, não é. O pessoal lá, né, se limita muito no conhecimento que eles poderiam estar avançando, mas assim, cada um, né? É cada um, é o desenvolvimento de cada um. O despertar espiritual é individual, né? Eu não posso chegar lá com a verdade e implantar, né? Se eu não estou me sentindo bem mais naquela crença, se ela não está mais me satisfazendo de uma forma que eu gostaria, fazendo eu me desenvolver de uma forma que eu gostaria espiritualmente, então eu vou buscar algo que me desenvolva. Então é natural, né? É natural. Se você se sente bem na sua doutrina, continue nela, seja qual for a doutrina, seja qual for a doutrina, né? Você pode muito bem atingir a espiritualidade através dela. Se você se achar limitado nela, busque por mais conhecimento que você vai encontrar. A espiritualidade está do seu lado nisso e com certeza vai lhe ajudar. Procure se conectar com a espiritualidade, com essa intenção, né? E com certeza você vai obter uma resposta nesse sentido. Bom, então é isso, né? Eu queria mais passar aqui a minha experiência na igreja evangélica, né? Sou muito grato aos evangélicos, aos amigos que eu fiz lá, né? Os pastores, o bispo lá, conheci muita gente muito bacana mesmo, a galera muito bacana. Foi muito importante naquela fase da minha vida, né? E pode ter certeza que até hoje eu sou muito grato, né? Porque até hoje eu menciono aqui Bíblia porque eu conheço daquela época que eu estudei lá, né? Então sou muito grato, né? Gerou muitos frutos para mim, né? Continua gerando, né? Então sou muito grato a todos eles lá, a igreja, né, que eu participei, né? Tenho gratidão por todos eles, né? Não saí brigado de lá com ninguém, graças a Deus. Brigar é uma coisa que eu não faço. Bom, então é isso. Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer no vídeo, né? Se inscreva no canal aí, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo, né? E a pegada agora vai ser essa. Eu vou tentar trazer uma qualidade melhor, tanto em iluminação quanto em áudio para os vídeos, né? Na medida do possível, enquanto eu puder estar trazendo essa qualidade, eu vou tentar trazer tudo para melhorar aí a forma como vocês assistem.
Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho lá das notificações. A gente se vê em breve. Namastê.